Olá pessoal, vamos estudar agora na termometria os processos de transmissão do calor. Então eu já vou antecipar que existem três tipos de transmissão de calor. É o processo de transmissão por condução, por irradiação e por convecção. Então vamos iniciar pelo processo de transmissão de calor por irradiação. Então aqui embaixo nós temos uma chama onde ela está irradiando energia interna. Então, a irradiação térmica corresponde à transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Esse tipo de transmissão de calor ocorre sem a necessidade de existir um meio material entre os corpos. E eu vou citar alguns processos de ondas eletromagnéticas. Nós temos a luz, que é uma onda eletromagnética, ondas de rádio, raio-x, micro-ondas e essa chama que nós estamos analisando agora. A irradiação pode ocorrer sem que os corpos estejam em contato. Por exemplo, a irradiação solar que incide no planeta Terra. O aquecimento da Terra pelo Sol. Nós sabemos que entre o Sol e a Terra existe o vácuo. Então, nesse caso, a Terra é aquecida sem precisar de um meio material. Esse processo é chamado de processo de transmissão de calor por irradiação. Então, eu vou falar agora no segundo processo de transmissão de calor. É chamado de transmissão por convecção. Então, aqui nós temos um exemplo, uma panela. Vamos considerar que essa panela é de alumínio, onde tem uma agitação térmica. Nós temos aqui uma chama que vai aumentar a temperatura dessa parte inferior. Consequentemente, esse líquido vai ficar menos denso. Então, quando o líquido fica menos denso, ele sobe. E essa parte superior, que ele é mais denso, ele desce. É por isso que é chamado de transmissão de calor por convecção, onde há um fluxo de energia. Quando a substância é aquecida, a densidade desse líquido diminui. Essa mudança na densidade cria um movimento no interior do líquido ou do gás, que é chamado de corrente de convecção. Esse processo de convecção não acontece nos sólidos, porque no sólido ele não tem essa facilidade de movimentação como nos líquidos e nos gases. E finalmente vamos ver o processo de propagação do calor por condução. Então no exemplo aqui nós temos um cabo de panela, onde foi colocado aqui um pouco avermelhado e nessa outra parte aqui um pouco mais cinza, ou seja, isso está indicando que essa parte avermelhada ela está com a temperatura mais alta do que essa. Por quê? Porque a agitação térmica chegou primeiro nessa parte. Então, quem já fez essa experiência de pegar uma panela no fogo, percebe que inicialmente a mão não queima. Depois de um tempo, o calor chega até a mão. É importante notar que essa transmissão de calor necessita de um meio material para ocorrer. Ela é mais efetiva nos sólidos do que nos líquidos. Existem substâncias que permitem essa transmissão com maior facilidade. São os condutores de calor. Os metais, de uma maneira geral, são bons condutores de calor. Por outro lado, há materiais que conduzem mal o calor e são chamados de isolantes térmicos. É o caso, por exemplo, do isopor, da cortiça, da madeira. Então é por isso que a maioria das colheres que são utilizadas para mexer as panelas hoje em dia são de materiais como madeira, silicone, porque os metais, como são bons condutores de calor, eles transmitem essa energia mais facilmente. Se você gostou dessa videoaula, dê o seu like. Até a próxima.